Queridos e queridas, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR. Hoje eu vou falar sobre ultrassonografia novamente. Como vocês sabem, eu adoro esse tipo de exame. É um exame físico extremamente sofisticado e que todo médico deveria saber o mínimo para poder realizar, né? Que ajuda em diversas partes de exames do corpo. Hoje eu vou falar sobre o exame transvaginal da mulher. Geralmente a gente faz com bastante frequência e vê bastante coisas também. Vou falar um pouco do que a gente pode ver nesse exame transvaginal, porque muita mulher, às vezes que ela tem um sintoma ali ginecológico, ela acha que o exame vai ver tudo. Tem algumas doenças que fica fácil de ver, tem outras que não é tão indicado. Então eu vou dar uma pincelada breve sobre o que a gente pode ver nesse exame e como que ele pode ajudar nas nossas consultas de ginecologia, certo? Like no vídeo, like no canal, se inscreve, clica no sininho aí, é rápido, não demora nem 10 segundos, você me ajuda pra caramba fazendo isso e acompanha depois da vinheta. Gente, vamos começar de baixo para cima. Quando o transdutor está entrando, a gente começa já a ver algumas estruturas e eu vou falar algumas coisas que você consegue ver muito bem no exame transvaginal. Quando você começa o exame, a primeira estrutura que você entra em contato é o colo do útero. O colo do útero você já consegue ver se tem alguma formação de cisto, de nódulo e às vezes até câncer de colo de útero que já se avançou. Todo mundo sabe que o exame de Papa Nicolau ele é o melhor exame para pegar feridas que estão lá no começo, aquelas feridas microscópicas. Mas aquela mulher que às vezes já tem uma massa que já se desenvolveu, que acabou não fazendo os seus exames de rotina, um câncer que já evoluiu, você consegue ver uma massa que ela tem vascularização, ela tem sangue internamente. Uma massa irregular, uma massa escura, então você já consegue ter essa ideia vendo o formato do colo do útero e onde essa massa ela está se originando, se mais para frente ou mais para trás. Subindo, você já consegue ver o útero inteiro. Então, olhando o útero, você consegue ter noção de alterações de estrutura, se o útero está aderido, se o útero está colado em alguma região, porque quando você empurra o transdutor, o útero ele tende a ser um pouco móvel, ele tende a deslizar sobre outras estruturas. Então, quando você vê que está aderido, que o útero está fletido numa posição fixa, você já se preocupa por aderências. Aderências, às vezes, de cirurgias prévias ou até da condição de endometriose. Endometriose é aquela condição que a mulher tem dores crônicas, dificuldade para ter bebê, dor na relação sexual e tem exames específicos para você fazer o diagnóstico de endometriose. Mas a ultrassonografia, ela pode dar algumas dicas de que realmente você pode ter um quadro desse, sem precisar fazer outros exames um pouco mais sofisticados e até às vezes um pouco mais caros e invasivos, certo? Para cima você consegue ver o fundo do útero, você consegue ver a camada muscular da parede do útero. É aqui que se formam os miomas, que são nódulos geralmente musculares. São nódulos benignos, mas é muito comum de você ver miomas na mulher ali depois dos 40 anos de idade, principalmente nas mulheres negras. E mioma geralmente ele faz um útero grande, um útero duro, pode doer bastante e pode também sangrar bastante. Isso vai depender de onde está localizado o mioma. Se o mioma está localizado mais próximo da cavidade do útero, que é o endométrio, por onde a mulher sangra, ou se ele está mais por fora, que é o que a mulher às vezes sente na barriga. Uma barriga um pouco globosa, maior, e toca e tem uma coisa dura, que aí são os miomas mais externos, certo? Como eu falei também, a cavidade interna do útero, que é o endométrio, é a região onde sangra, é o que faz o sangramento menstrual da mulher. No primeiro dia de sangramento ele está bem fininho e ao longo dos dias do ciclo menstrual da mulher ele vai crescendo, vai ficando mais grosso. Até o final, antes de menstruar, ele está bem grosso. E aí quando tem a variação de hormônio da mulher no seu sangue, quando ela não está mais produzindo certos hormônios ou quando ela faz a pausa do anticoncepcional que ela está tomando, que é quando você tira o hormônio do corpo, nessa privação hormonal, seja ela natural ou pela pausa do anticoncepcional, quando tira o hormônio circulante, descasca toda essa região que foi proliferada, que foi crescida, que ficou maior, e aí sai
o sangramento da menstruação. Você consegue avaliar o endométrio para ver se tem pólipos, para até acompanhar ciclos menstruais na mulher que tem um ciclo um pouco desregulado. Então você tem uma noção boa, a gente mede o tamanho do endométrio para ter noção de doenças, noção de que fase do ciclo que ela possa estar, e geralmente é a primeira coisa que realmente altera numa gravidez muito no começo. O endométrio ele pode ficar muito grosso, ter uma vascularização central um pouco maior, e é o primeiro sinal que fala pra gente que a mulher pode estar grávida. Claro que o primeiro sinal de gravidez é outro, mas o endométrio grosso, ele já fala pra gente que a mulher ela pode estar realmente num período muito inicial de uma gestação. Saindo do útero para os lados, a gente tem as trompas, os vasos sanguíneos dos lados e as trompas. Nos vasos a gente se preocupa quando eles estão grandes, quando eles estão tortuosos, quando eles estão grossos, que aí são os quadros de varizes pélvicas, igual a mulher que tem varizes nas pernas, ela pode ter varizes lá dentro também. Geralmente mulher que já teve muitos filhos, já teve muitas gestações e partos prévios, essas veias elas podem ficar grossas, o sangue ele demora mais para sair dessa região, e a mulher ela pode desenvolver também dores crônicas, dores pélvicas crônicas por causa dessas varizes. E aí o tratamento disso é um pouquinho mais complicado. As trompas é diferente, as trompas normais você não consegue ver, você não enxerga. Você só consegue ver a trompa se ela está doente, se ela está infeccionada com uma salpingite, que tem algum foco de inflamação ali, um foco de pus, ou se ela está dilatada, que é os casos das mulheres que têm dificuldade para engravidar, que ela não consegue puxar o óvulo do ovário e jogar para dentro do útero, porque esse caminho ele está obstruído, porque a trompa está obstruída. E quando tem alguma aderência ali na trompa, por alguma doença, ou mulheres que tiveram corrimentos, infecções pélvicas passadas, pode aderir àquela região, ela começa a inchar porque está produzindo líquido, porque tem uma passagem natural de líquido ali dentro, e você consegue ver na ultrassonografia como se fosse uma estrutura preta, tubular, que é essa trompa dilatada. Indo para o final, você consegue ver também os ovários, tanto da direita quanto da esquerda. O ovário ele tem vários folículos, bolinhas pretinhas. Todo mês, no meio do ciclo, a mulher pega um desses folículos, uma dessas bolinhas, ele vira o folículo principal, o seu folículo dominante, cresce e rompe. Quando ele rompe, dali de dentro que sai o óvulo, e o óvulo caminha pela trompa, chega dentro do útero, se tiver espermatozoide vai formar o bebê. Mulheres que não conseguem romper esse folículo, que ele não ovula, começa a desenvolver os cistos. É um folículo grande que não rompeu. Aí tem os cistos simples, que são cistos normais, que eles são os folículos dominantes que acabaram não ovulando, ou tem os cistos complexos, que são cistos que começam a ter sangramento dentro, começa a ter proliferação de coisa mais dura, com coisas mais sólidas, vascularização interna, e aí nos cistos complexos que a gente começa a se preocupar com os cânceres de ovário, que eu já falei em algum outro vídeo aqui atrás, quando eu falei sobre cisto de ovário. Mas isso aí geralmente é em mulheres mais idosas, com fatores de riscos. Não é muito comum de ver na mulher jovem, mas, como eu falei, é um ótimo método a ultrassonografia para você poder avaliar bem os anexos, os ovários, ver se tem essa formação de cisto, ver se tem coisa sólida, coisa dura ali dentro dele, e até, como eu falei do começo, se tem indícios de endometriose, ovários que estão aderidos, que eles não se mexem, ou cistos também, que são cistos da endometriose, que são chamados endometriomas, que eles têm um aspecto ali próprio, um aspecto clássico deles, tá? Bom, aí acaba os órgãos genitais da mulher e tem algumas áreas ali na região que você também pode ver quando tem muita alteração. Os vasos ilíacos, que são os vasos de cada lado dos ovários, um de cada lado. Você consegue ver a bexiga que está na frente do útero. Uma mulher com infecção de bexiga, com infecção de trato urinário, ela tem uma bexiga com paredes mais grossas, paredes irregulares, e às vezes até uma urina mais espessa, que dá para você ver que ela muda de cor no ultrassom. Ela fica uma cor mais acinzentada, não fica tão preto nítido como é a urina normal. E você consegue também ver algumas alças de intestino. A gente consegue fazer preparos específicos, preparos intestinais, para avaliar reto, para avaliar o sigmoide, que é a parte final do cólon, que é o intestino grosso, que são lugares onde você pode ter focos também de endometriose. Quando você tem focos que começam a aderir na parede do intestino, começa a mulher a ter sintomas intestinais, e você consegue ver nesse tipo de exame com preparo intestinal.
Bom, essas são algumas coisas que a gente vê no exame de ultrassom. Eu não vou ficar listando tudo, tem um monte de coisa também que a gente pode usar como auxílio, como ajuda nesse exame, mas eu falei as principais que geralmente são coisas que a gente vê com mais frequência na prática do dia a dia. Eu espero que às vezes mulheres que passam e querem, eu quero fazer um exame de ultrassom, não foi nem o médico que pediu, é ela que está querendo fazer, ela assina lá que ela está fazendo por conta própria. Então entenda alguma coisa que eu falei aqui, que tem coisa que você vê e tem coisa que você não vai ver. Então, se você se encaixa em algum desses papéis aí que eu falei, talvez o exame vai te ajudar, vai servir para você. E eu espero que você tenha entendido, que você tenha absorvido alguma coisa desse vídeo. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau.